Oiê! Adivinha onde estou? Em Santa Catarina, meus amores. Eu vim visitar meus pais, mas dessa vez foi um pouquinho diferente. Eu quis fazer surpresa, então eu segurei minha língua e simplesmente apareci aqui. Eu até gravei um pedacinho da minha chegada. Gravei com a minha cara? Sim, mas o que vale é a intenção, né? Play! Família, cheguei! Então, gente, como eu estou chegando de surpresa, pedi pro moço me deixar aqui. Então aqui é o nome da casa, então eu não sei por qual lado eu vou entrar. Acho que eu vou pelos fundos. Guna! Não acredito. Guna! Sua pilantra, velho, em vez de avisar. Bicho. Cadê o meta? Com o que tu veio? Qual é a sua reação? É mentira. Alguém veio me ajudar. Você é muito interesseira! Meu Deus do céu! Como vocês puderam ver, meus pais quase tiveram schlar. Meu pai depois ficou me olhando por um bom tempo, tipo assim, passado chocado, e falou umas 30 vezes: ainda não caiu a ficha. E a minha mãe ficou emocionada, mas também interesseira, né? Eu, hein? Pra vocês entenderem melhor, rolou reforma aqui, então aproveitei a visita pra ajudar a limpar, organizar, piriri, lá. E por que não mostrar essas relíquias? Gente, uma pausa. Eu já tô ficando maluca com essa umidade. A gente seca chão, passa não sei o que, passa não sei o que. Gente, a umidade não vai embora. Fica uma piscina aqui no chão, no forro, nas paredes. Péssimo. Voltando, eu não poderia deixar de mostrar essas fotos maravilhosas. Eu, particularmente, eu amo ver fotografia. Eu amo ver fotografias, ouvir histórias. Eu adoro, 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 adoro. Então, vocês estão prontos para ver um pouquinho da Leandra criança? Vocês estão prontos, crianças? Eu não ouvi direito. Eu já comentei com vocês que eu me sinto perdidinha no tempo, que ao mesmo tempo que parece que foi ontem a minha fase criança, adolescente, já se passou 20 e tantos anos. Então vamos lá para a primeira foto. Gente, essa foto aqui foi um aniversário meu e eu ganhei um pintinho da minha bisavó. E se eu não me engano, fui eu que pedi esse pintinho. Eu não lembro a idade que eu tinha, então na hora da edição eu vou perguntar pra minha mãe se por acaso ela lembra. Aí eu vou deixar escrito aqui pra vocês. Já parou pra pensar em como a gente muda durante a vida inteira? Crescemos, mudamos de cidade, passamos por situações que a gente nunca imaginou passar, a gente começa a enxergar o mundo de outra maneira. Que loucura, né? Às vezes eu vou estar olhando pra cá, mas a câmera é pra cá, meu amor. Essa foto aqui é o meu cachorro predileto. Que Deus o tenha, Ben. E, inclusive, eu lembro que esse nome eu dei por conta de uma novela. O nome da novela, não sei. Só sei que tinha um tal de Ben. Ou eu tô mentindo pra vocês, mas é isso que eu me lembro. Hoje essa foto tão fofinha. Com a minha saia rosa, com a minha blusa rosa. Gente, essa foto aqui é a que eu mais amo, sério. Pequenininha, dando os primeiros passinhos na cancha de bocha dos meus bisavós. Pode parecer simples, né? Tipo assim, uma fotinha na cancha de bocha. Mas eu acho que ela é tão especial pra mim porque... eu não sei, na verdade, por quê, mas acredito que seja por conta da minha infância e tudo mais. E quando a gente era maiorzinhos, eu e os meus primos, a gente brincava horrores nessa cancha. Os bichos de pé se amarravam, eles nem se divertiam com a gente lá, né? Gente, essa foto é muito fofa. Pequenininho.
Eu acho que já deve ter aparecido a música ambiente atrás desse vídeo, porque é o passarinho do meu pai cantando, o vizinho roçando, minha mãe mexendo ali não sei o que. E é sobre isso, né, amores? Essa foto aqui sou eu e a minha oma. Bom, vamos lá, vamos explicar. Ela, na verdade, não é minha oma. Ela é a minha bisa. Porém, desde pequenininha, eu sempre chamei ela de oma. Oma, pra quem não sabe, é vó. Sempre chamei ela de oma, porque a minha oma mesmo, que no caso é a mãe do meu pai, eu chamo, quer dizer, eu sempre chamei ela de oma pequena. Por que oma pequena? Porque ela sempre foi pequena. Então, a minha oma pequena é a mãe do meu pai. E a minha bisavó, que é a avó do meu pai, eu sempre chamei de oma. Entenderam, né? Nunca chamei nenhum biso, nenhum bisa, só opa e oma. E é isso aí. A minha oma bisa, ela tinha vacas e tal, então o leitinho da minha pule vinha da vaca dela. E eu lembro que ela tinha muitas galinhas. E ela queria que os netos pegassem os ovos. Mas eu me cagava toda. Por quê? As galinhas estavam lá em cima, querendo chocar, e daí tinha que tirar. Aí elas ficavam fazendo aquele escândalo, eu ficava com medo delas me picar, sei lá. E aí eu falava que eu não queria. Ou eu capava o gato, tipo assim, eu meti o pé. Eu esqueci de explicar, mas oma é vó em alemão e opa é vô em alemão, ok? Essa foto aqui era uma Páscoa. Ai, sério que era Páscoa? Nem tô vendo os ovos. Eu recortei essa foto, eu lembro que eu era pequena quando eu recortei, pra colocar num quadro. Quando a minha mãe viu isso daqui, ela queria me pendurar. Mas é engraçado, né, ó? Tão pequenininha, ganhando tanto chocolate, daí quando eu fiquei adulta, malemar um ovo. Um ovinho desse tamanho. Pequenininho, eu não fazia ideia do que a vida seria. O que iria acontecer, qual seria o meu futuro. A vida era estudar, brincar, tirar os cochilinhos pós-almoço, que era de lei. Somente isso, gente. O meu lema era me manter viva, gente, porque eu brincava horrores de bicicleta com a minha prima. A gente andava muito maluca, a gente parecia uns moleque. Limpar a minha casinha, fazer comidinha, tirar, quer dizer, meu pai tirar os meus bichos de pé na frente do fogão a lenha. A minha vida era muito complicada. Na época que eu estudei, tinha a fanfarra e corpo coreográfico. Eu participei do corpo coreográfico. Quem é essa bolinha? Olha a minha barriga. Que fofinha. Gente, o look consistia em uma saia, acho que fala saia de prega, colã, meia calça, sapatinho social, aí o cabelo. Eu não lembro o que é o nome disso aqui. Eu ia falar pompom, mas não tem nada a ver, não sei. O cabelo com muito gel, um coque, a redinha do coque, muito brilho, uma make, batom e tal. E a gente desfilava todo 7 de setembro, aqui na cidade mesmo. Íamos para competições também. Tinha a parte da, eu não sei se fala banda, mas era onde tinha lira, que inclusive o meu primo tocava, bumbo, prato, acho que tinha, prato, porque fazia assim. Eu achava muito legal, mas eu nunca consegui tocar nenhum instrumento, então eu fiquei na parte das meninas que dançavam. Aí, tipo, tinha coreografia e tal. Aí também teve uma competição que a gente foi e tinha sempre as bandeiras, né? Tinha a primeira bandeira com o nome da escola e 2 menininhas levando. O corpo coreográfico, que é as meninas dançando e levando bandeira, era só meninas. E daí na banda tinha meninas e meninos. Daí tinha levando uma bandeira só, sabe aquelas com o cabo assim, tinha 3. E daí a primeira era uma
bandeira com 2 menininhas. Quando a gente foi para uma competição, as meninas não foram. Aí eles estavam pedindo se alguém do corpo coreográfico gostaria de levar. E eu e a minha amiguinha, a gente não foi nem boba, né? A gente falou assim, agora é o nosso momento, porque a gente só dançava. E a gente queria ter a oportunidade de levar uma bandeira. Só que a gente não sabia que o negócio era pesado. E a gente era, gente, miudinha assim. Aí a gente foi, sofremos, tá? Às vezes arrastava no chão, mas a gente não tinha força, pecado. E aquela outra bandeira assim, eu não lembro de ter levado. Poxa, agora que eu vi que tá dando reflexo aqui, mas dá pra ver a foto, né? Eu e o papi na motoca dele. E essa menininha não fazia ideia que um dia ela iria ter 20 e poucos anos. E ela ia estar olhando essas fotos e pensando em tudo isso. Gente, teve uma época que eu ficava sorrindo assim, ó. Porque eu não sei. Tem um monte de foto. Essa aqui, inclusive, eu tô assim. Não sei se vai dar pra ver. Gente, como é que eu tô tremendo? Por que eu tô fazendo assim? Eu e a Mamis. Eu espero que esteja focando. Por favor. Eu achava que pessoas com... perto, assim, dos 30, elas eram velhas. Prazer, velha. Tudo bom? Gente. E eu achava que eu ia ter tudo resolvido com, sei lá. Gente, tô de novo com esse sorriso. Sei lá, assim, ó. 18 anos, eu ia ter carro, minha casa. Gente, maluca, né? Ai, no casamento dos meus pais, depois de ter prendido meu dedo na caixinha da aliança, tudo pau. Que loucura, né? Chega uma idade que a gente já começa a planejar a vida e tudo mais e acredita que a gente vai realizar tudo com, sei lá, 20 anos, 22. Mas a cada ano a gente muda de ideia, a gente muda os planos, muda os sonhos e parando pra pensar, ainda bem que muitos dos meus sonhos não se realizaram com a idade que eu queria, porque certamente eu não estaria feliz agora. Bom, eu acho que nessa idade aqui a minha única preocupação era saber se eu ia casar com um loiro, careca, cabeludo. Que bonitinho meu cabelo, né? Ó, olha ali. Fofinha demais. Rebelde no fundo e tal, porque eu era a Roberta, né? Eu acho que conforme a gente vai crescendo e vai ganhando maturidade, a gente percebe que a gente continua se descobrindo. Algumas das coisas que você imaginava para sua vida vão acontecer, outras não vão, e algumas vão acontecer completamente diferente do que você imaginava. Ah, eu acho tão linda essa foto, tão fofinha, eu com a minha tiara azul. E olhando para essas fotos, eu percebi que existem ainda características dessa menininha aqui que ainda estão comigo. Acho que tava sujo quando eu mostrei. Eu cresci, mudei, amadureci e ela ainda continua em pequenas partes dentro de mim. E olha aqui, gente, desde sempre os baby hair que não cresce. Se eu pudesse falar com ela hoje, eu falaria, aconselharia ela a não ter tanta pressa. Gata, você vai passar muito tempo achando que precisa descobrir logo quem você é e onde deveria estar. Gente, minha voz tá falhando toda hora. Desculpa. Mas você não precisa ter todas as respostas agora. Gente, claro que nessa idade aqui, eu não tava em busca de nada, né, Moriz? Eu só queria brincar. Mas... fofinha. Entenderam, né? Gata, você vai errar algumas vezes, vai mudar de ideia, vai se decepcionar com algumas coisas e se surpreender com outras, vai descobrir que a vida não precisa seguir o caminho que você pensou, que você imaginou, para ela ainda assim ser bonita.
E olha como a vida é bonita, né? Você já parou para pensar que existe uma versão sua através das suas fotos? Existe uma versão sua nas histórias que os seus pais contam? E existe uma versão sua nos lugares que você cresceu, com as pessoas que fizeram parte da sua infância. E eu não fazia ideia que um dia eu sentiria saudade de tantos momentos, de tantas situações simples que eu vivi. Talvez a gente passe muito tempo se cobrando demais, quando às vezes a gente pode parar um pouquinho para olhar com carinho para quem já fomos. Eu não sei se eu me tornei exatamente a pessoa que essa menininha aqui imaginava. Provavelmente não. Mas eu gosto de pensar que se ela pudesse me conhecer hoje, com certeza algumas das características ela reconheceria em mim. Eu tive o privilégio de ter uma infância muito boa, então acho que por isso que eu guardo com tanto carinho tantos momentos e porque eu sinto saudade. Porque a gente só sente saudade de algo quando ele foi bom. Quando não foi bom, a gente nem sente saudade, a gente nem queria ter passado por aquilo, mas às vezes é necessário. Eu brincava muito com os meus primos, principalmente com a minha prima. Mas claro que uma hora a gente se amava, outra hora puxava cabelo e tal, mas criança, né? Era daquele jeito. A gente começava o dia se abraçando, às vezes nem chegava à tarde, já tipo assim, uns 5 minutinhos depois a gente já se estranhava, puxava cabelo, arranhava e não sei o que, não sei o que lá, piriri lá lá lá, e é isso, né, Maurício? Gente, eu tô vendo aqui, será que é a academia fazendo efeito? Gente, eu tô fazendo dieta, não tô comendo besteira. Minha boca saliva pensando em besteira. Mas eu tô focando. Eu quero ver o shape. Eu só não mostro uma foto nossa, minha e da minha prima, porque eu não perguntei pra ela se eu posso. E vai que depois ela me presta. Direitos autorais, não sei o que lá. Essa pilantrinha. Gente, eu vou compartilhar um pouco das coisas que eu sinto saudade. Eu sinto saudade de caçar borboleta, de andar de bicicleta igual duas maloqueiras, limpar a minha casinha, fazer comidinha, subir no pé de jabuticaba, brincar escondidas com os carrinhos do meu primo, porque ele não emprestava. Aí a gente pedia pra mãe dele quando ele não estava e ela deixava. Aí a gente fazia a festa. De pedir pra Oma se a gente podia jogar bocha na cancha deles. E aí sair correndo quando o nosso opa aparecia, porque ele não gostava que a gente brincasse lá. Ele não gostava que a gente pegasse as bolas e tudo mais, então a gente fazia escondida. Escondida dele, no caso, porque a nossa Oma aprovava, né, Maurício? Jogar clica na frente de casa. Cliquinha. Ai, de tomar banho na nossa super piscina. Super, hiper, mega, master piscina, vulgo caixa d'água. Inclusive eu tenho uma foto. Gente, a caixa d'água cabia 3, 4 crianças. 5 crianças. Gente, até dos cochilos que meu pai me obrigava a fazer depois do almoço. Até disso eu tenho saudade. Eu só não tenho saudade da minha mãe limpando os meus machucados depois de ter caído de bicicleta. E é sobre isso, né, gente? Que infância boa, que saudade, que delícia. E finalizo o vídeo com a foto da família Buscapé. Aqui atrás está escrito 1 ano e meio de idade. O Nene fazendo bade-bade com os velhinhos.